Olá, nós damos as nossas boas-vindas à comunidade Paz e Bem, aos que nos seguem na Universidade Litompédia. Estamos aqui de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje temos aqui uma amiga muito querida, de muitos e muitos anos, não tantos, porque nós não somos assim tão velhas, mas é uma amizade muito querida, é a Samantha Lodge, que nós vamos assim percorrer diversos temas que me são profundamente gratos, e eu vou já logo anunciando que em 3 assuntos nós nos identificamos profundamente. Primeiro, o espiritismo, segundo, anarquismo e terceiro, feminismo. Samantha, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, Dora. Obrigada pelo convite, para estar aqui no Paz e Bem, que eu tenho acompanhado. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Como eu sempre faço, eu vou começar lendo uma poesia, só que hoje eu vou ser modesta e vou ler a minha mesma, uma poesia minha mesma, né? Não vou deixar a modéstia de lado, porque já se nós vamos falar um pouco de liberdade, de anarquismo, eu vou ler uma poesia minha que se chama Libérrima, tá? Só para a gente aquecer o assunto. Livre para aprender, livre para pensar, livre para fazer, livre para sonhar, livre para plantar árvores com raiz na própria liberdade e dar frutos felizes, flutuar sem cair, enraizar sem fincar, ousar sem se trair, procurar sem cessar, amar sem se prender, mas amar sem gelar, caminhar sem fronteiras e ver sem limitar, aprender com a vida e recriar a si mesmo, e se mudar sem medo e jamais ser a esmo. Saber que nada sabe, querer tudo saber, sorver o elã da vida, não contentar-se em ter. Livre para cantar, livre para parir, mesmo em dores de parto, o mundo do porvir. Então, esse é o tema para a gente deflagrar, isso está no meu livro aqui, A Hora de Dora. E a Samantha Lodge, ela é mestre, doutora. Queria que você contasse um pouco o seu percurso, né, os temas que você tratou nas suas pesquisas, e aí a gente vai adentrando aí na nossa conversa. Então, vamos lá. Eu venho, a princípio, de uma primeira graduação de comunicação social, depois abandonei tudo isso e fui para a área da educação, mais especificamente da história da educação. Acabei fazendo um mestrado esse sobre a Anália Franco, né, que foi um grande prazer estudar essa educadora. Depois passei para o doutorado, no qual eu continuei estudando mulheres, mas dessa vez eu trabalhei com a Louise Michel, uma anarquista francesa, e também com a Krupskaya, que é uma comunista russa. Então acabei trabalhando um pouco os pontos em comuns. Na verdade, foram 2 biografias seguidas de pontos em comuns que elas teriam na área educacional. Também tenho uma licenciatura em História e continuo constantemente pesquisando algumas mulheres, né, que são os meus objetos de interesse, conhecer mulheres que muitas vezes não aparecem na nossa história e que, na verdade, têm uma contribuição imensa. Então, o ponto de encontro entre todos esses pensamentos é a educação, né? Porque, por exemplo, tanto espíritas quanto anarquistas, e ainda mais espíritas anarquistas, que houve também, né, que nós vamos falar aqui, sempre se interessaram por educação como um instrumento de transformação do mundo, né, de transformação profunda da sociedade. Né? E o outro elemento comum também é a questão do feminismo, né? Ou seja, da inserção da mulher na sociedade, de dar voz à mulher. Então, vamos começar com a Anália Franco, né? Falar um pouco sobre a Anália Franco. A Anália Franco, que foi uma grande mulher espírita, né, do século XIX, morreu em 1919, né, da gripe espanhola, e ela deu uma contribuição importante. O que você considera assim, que foram as contribuições importantes, né? Isso também, dentro dessa nossa vertente aqui de discussão, no nosso programa e todo o trabalho que a gente faz, é mostrar, é mapear, né, as pessoas que foram progressistas, mas que pertenceram a alguma tradição espiritual, sem deixar a espiritualidade, mas progressistas, né? No caso, foi a Anália Franco um típico caso disso, né?
Então, gostaria que você comentasse aí as suas percepções sobre a Anália. Bom, primeiro eu queria dizer que eu cheguei, né, até o nome Anália Franco a partir da pesquisa da Dora, né, quando ela trabalhou a questão da pedagogia espírita, e na sequência trabalhou alguns educadores brasileiros. E aí eu comecei a ler um pouco sobre a Anália Franco e fiquei impressionada. Então, acabei apresentando um projeto de mestrado, e a minha ideia vamos documentar essa mulher para ver se ela foi realmente tudo isso que falaram por aí. Porque existiam muitas biografias da Anália, principalmente voltadas ao espiritismo, mas naquele momento ainda não havia realmente uma pesquisa histórico-biográfica que buscasse a documentação. E quando eu fui fazendo a pesquisa sobre a Anália, né, foram aparecendo mais surpresas, né? Eu acho que isso eu encontrei em quase todas as mulheres que eu pesquisei, né? Você pensa uma coisa e quando você chega lá, você fala, nossa, é mais ainda do que eu imaginava. Porque a Anália, ela nasce, né, em Resende, no Rio de Janeiro, mas ela teve praticamente toda a sua atuação na capital e no estado de São Paulo, embora ela não tenha ficado presa somente a esses limites, né? O trabalho dela chegou a outros estados também. E ela viveu um período complicado do Brasil. Ela pegou a transição, né, do Império para a República, e já no período imperial ela tinha uma atuação muito progressista. Ela era abolicionista, ela era republicana neste período. Ela acreditava muito que a educação era um dos principais instrumentos, né, para a formação de uma nova sociedade, que ela acreditava muito numa sociedade democrática. Então, uma das coisas que surpreende bastante é o primeiro trabalho da Anália. A Anália, ela foi a responsável pela criação da primeira escola maternal aqui no Brasil. Né? Isso, Então, inclusive, é reconhecido na Universidade de São Paulo, que tem a Tizuco que estudou sobre isso, né? Então, é uma coisa que não são os espíritas dizendo, é realmente a história da educação dizendo, né? Exatamente. E pelas influências que ela recebia, né, daquele período. E aí a Anália, ela tem, essa primeira escola maternal dela, tem uma relação direta, inclusive, com as crianças negras, né? Crianças que, a princípio, ela acolheu para dar uma nova chance, uma nova forma de vida que estava pautada na educação, mas também na profissionalização, para que essas pessoas pudessem ser independentes. E isso eu acho fantástico, né, no pensamento da Anália. Ela não tinha um pensamento simplesmente voltado a, como vamos dizer assim, a uma caridade que vai se sustentar assim para o resto da vida, mas ela buscava desenvolver autonomia nesses sujeitos que ela atendia. É claro que tinha um aspecto da beneficência, né? Isso vai aparecer inclusive no nome da associação que ela funda depois, em 1901, mas principalmente a instrução e a autonomia dessas mulheres e dessas crianças, né? Então, a ação dela foi muito forte. E a Anália, né, ela faz uma obra extremamente grandiosa. Quando a gente pega os relatórios depois da Associação Feminina Beneficente Instrutiva de São Paulo, que foi fundada por ela, nós vamos ver que ela chega a coordenar mais de 100 instituições ao mesmo tempo. E ela vai trazendo um relato disso, porque ela tem uma publicação da associação, além dos relatórios anuais que ela fazia, prestando conta, né? Porque muitas vezes essa associação ela funcionava a partir de doações. Então, nós conseguimos mapear, né, todo esse trabalho. E é importante lembrar que algumas dessas instituições que foram fundadas pela Anália, as quais ela coordenava, mesmo que não fosse presencialmente, mas através de todo o material que ela produzia, né? Porque ela já estava preocupada em relação a essa distância, então ela produzia manuais, histórias, para que fosse utilizada tanto nas escolas como também no ensino em família, já que ela sabia que havia muito preconceito de enviar, por exemplo, as meninas à escola, né? Então, ela faz um trabalho muito importante nesse sentido, e ela hoje é uma mulher que não é de fato reconhecida, por exemplo, na história da educação do Brasil. Né? Não é comum você aprender a Anália Franco no seu curso, por exemplo, de pedagogia, quando na verdade ela teve uma ação
muito grande, forte, consistente, né, na educação brasileira. E eu quero só acrescentar também, comentar o seguinte, que ela estava fazendo isso numa época, primeiro, em que os negros não estavam sendo incluídos na sociedade brasileira, porque havia um projeto, ao invés de branqueamento da raça no Brasil, né, pela imigração dos europeus, porque não houve nunca um projeto de inclusão do Estado mesmo para os ex-escravos, né, ou os filhos de ex-escravos. Então, ela estava fazendo isso na contramão. Outra coisa que ela estava fazendo na contramão de profissionalização das mulheres, que também não tinha, as mulheres passavam da tutela do pai para a tutela do marido, né, não trabalhavam. E terceiro, né, ela estava procurando alfabetizar o povo, que também, apesar da República, da proclamação da República, falar muito em educação e proclamar a escola pública, demorou muitas décadas para ver um real investimento. Até hoje nós temos déficit nessa área, né, de alfabetização popular. Né? Exatamente. Então, só queria reforçar, né, que esse primeiro trabalho da Anália com a escola maternal e com essas crianças ainda era no período da escravidão. Então, nós estamos falando de 1871, período da lei do ventre livre. sim. Então, ter essa dinâmica ainda num país escravagista, né, para fazer essa ação, tanto é que há relatos, né, de que era considerado, né, por algumas pessoas, inclusive uma promiscuidade, a Anália colocar crianças negras e brancas dentro da mesma sala. E ela enfrentava isso de uma maneira muito forte, né, com a convicção de que qualquer preconceito nesse sentido não faria sentido, não tinha uma explicação lógica, né? Uhum. Eu acho muito interessante porque ela, de fato, e aí outra coisa, né, o feminismo da época era um feminismo literário, né, de salão, né? Ela não, ela foi uma feminista que foi ao encontro da mulher pobre, negra, que tinha mãe solteira, então ela foi ao encontro dessas mulheres realmente que estavam na marginalidade, né, vamos dizer assim, né? Eu queria só fazer um Exatamente. merchan, aproveitando que eu estou com o livro na mão. Esse é o livro da Samantha, publicado pela editora Comênios, e tem um trecho aqui que é exatamente uma cartilha para o segundo ano elementar que ela escreveu para as várias escolas que ela abriu, para as várias instituições que tinham, e para as famílias que não iam mandar as meninas para a escola. Então ela fala assim, para a segunda série são propostos exercícios de escrita, conversas sobre moral, números, pequenas contas, história do Brasil a partir do descobrimento e à frente de quadros, lições de coisas como café, mandioca, vinho, rosa, cão, boi, gramática, geometria, trabalho manual envolvendo combinação de cores, cantos, ginástica, jogos e marchas com evoluções fáceis. Quer dizer, era um ensino que previa muitas coisas porque sabia que aquelas pessoas precisavam se capacitar para viver naquele mundo que era extremamente difícil para elas, né? E é uma pena realmente não estudar isso na educação da pedagogia hoje, porque é de uma riqueza. Isso aqui é 1902. Né? Exatamente. E tem alguns cursos dela, inclusive, Maurício, que aparece a questão da astronomia. E ela tinha muito claro que o conhecimento era para todos, não um privilégio de elites, como acontecia no Brasil, mesmo no início da República. Ou um privilégio para os homens, né? Porque às vezes dividiam-se as matérias, né? Para as meninas não se dava a gramática, a matemática não se dava para a menina, era só trabalho manual, costura, né? E ela dava a educação integral para todos, né? Dava uma educação integral para todos e fazia críticas políticas, né? O pessoal que não entende, que às vezes pensa, a Anália com uma visão de alguém, uma mulher espírita, né, quietinha. Não, gente, ela tinha posicionamentos políticos. E um dos elementos que eu gostei muito de analisar da Anália Franco é justamente o Álbum das Meninas. Foi uma publicação curta, um pouco antes dela fundar a associação. Localizei 24 volumes entre 1898 até 1901, e ela tinha posicionamentos políticos muito fortes, fazendo críticas à República, né, e ao Partido Republicano de um modo geral, que tinha feito um discurso de educação, de integração à sociedade, que não tinha
na prática, colocado isso para funcionar. E a educação continuava sendo, né, um privilégio de elite e mais ainda, né, como foi colocado, um privilégio masculino. E ela fala, né, muitas vezes, os textos dela, às vezes quando eu tenho as aulas aí na Compédia, e eu levo trechos, porque eu acho muito legal a gente ler e sentir o que ela estava falando. E as pessoas às vezes me olham, os alunos, eles falam assim, mas parece que ela escreveu ontem, ela está falando do Brasil de agora. Só que isso ela escreveu há 120 anos atrás, né? Então, para a gente ver a consistência desse trabalho desenvolvido pela Anália, o posicionamento dela, né? E, inclusive, tem uma nota que aparece no álbum das meninas, que não foi assinado, né? A pessoa que escreveu não quis dizer quem era, mas a Anália foi lá e publicou, de uma mulher que gostava de estudar e que, né, como era comum naquele período, foi obrigada a casar. E o pai disse, bom, quando você estiver casada, você continua seus estudos com o seu marido. E aí ela lamentando e avisando as outras mulheres, olha, não caiam nessa, porque ela falou que o marido dela não gostava de ler, não estudava, ela falou que foi um terror, tinha preconceito com as leituras dela, então essa educanda recém-casada, né, ela faz uma crítica muito forte. A Anália vai lá e publica no álbum das meninas. Ela não coloca o nome de quem é, mas, né, essa publicação no finalzinho do século XIX, um grande choque, né? Então, ela é uma mulher fantástica, de fato, eu admiro muito. Mas, e depois, você passou, isso foi no seu mestrado, né? Você passou no doutorado para Louise Michel e a Krupskaya, né? E o que você viu de interessante ali também na Louise Michel, que era uma anarquista e que também foi educadora, né? E a Krupskaya, a mesma coisa. A Krupskaya, lembrando, para quem não sabe, ela foi esposa do Lenin, né? E ela foi, a princípio, também discípula do Tolstói, né? Ela frequentava os círculos do Tolstói. O Tolstói era um anarquista cristão, que é a linha que eu gosto, né? Mas ela depois seguiu o marxismo, né, do Lenin, né? Mas ela bebeu nessa fonte inicialmente. Mas conta um pouco das suas descobertas aí nesse sentido. Tá. Bom, eu mudo as mulheres, mudo o país, né, para fazer essa pesquisa de doutorado, mas eu acho que isso, naquele momento, também tinha um pouco das minhas inquietações, né? Eu estava fazendo uma pesquisa dentro de um grupo marxista e eu achava que alguns conceitos do anarquismo e do marxismo se aproximavam muito além de algumas disputas. Então, eu fui buscar mesmo duas mulheres de correntes diferenciadas e que fizeram parte de revoluções, né? E para alguns historiadores, há uma relação, ou pelo menos, né, a Comuna de Paris, ela serviu como um grande exemplo, né, de movimento revolucionário que acabou influenciando outros momentos, como aconteceu com a Revolução Russa. Então, a Louise Michel, educadora, mais uma participante ativa da Comuna de Paris, né? Então, inclusive, ela é considerada a primeira a erguer uma bandeira negra em nome do anarquismo, né? E a Krupskaya, com uma grande ação, né, dentro do processo da Revolução Russa, e com muitos textos educacionais questionando as diferenças de ensino entre meninos e meninas, fazendo novas propostas educacionais, e as duas tinham algo em comum. Elas estão muito relacionadas à educação popular, né? Participaram aí de revoluções e acabaram tendo uma forma de ensino alternativa. A Louise Michel, ela falava muito de ensino vivo, que era uma prática comum, né, no século XIX, que outros educadores também já praticavam, mas de sair, de levar os alunos para ter contato com a natureza, de fazer isso já vem desde Pestalozzi, né? Vem de Rousseau e Pestalozzi, né? Isso, desde a teoria do Rousseau e a prática do Pestalozzi, né, que nós encontramos essa relação. Então, ela teve esse trabalho muito grande. Então, a ideia era ver, né, nessas duas mulheres revolucionárias, que também, né, são conhecidas nos seus países, mas que na época
faltava, inclusive, material em língua portuguesa para entender um pouco mais a ação educacional delas. Então, foi essa a questão da pesquisa e ver, né, nesse ensino proposto tanto pela Louise Michel como pela Krupskaya, o que elas tinham em comum. Né? Tanto é que eu coloquei como título da tese Entre a Pena e a Baioneta, né? Louise Michel e Nadezhda Krupskaya, educadoras em contextos revolucionários. Então, eu fiz esse trabalho com elas. E como a Dora falou, né, a Krupskaya, ela teve momentos distintos relacionados à educação, ela tinha uma admiração realmente muito grande pelo Tolstói, e aí é um outro tema que eu acho que eu e a Dora temos em comum, acho que o Maurício também, né, todo o trabalho que ele desenvolveu em Yasnaya Poliana, e a Krupskaya se inspirava. E depois, quando ela vai para o movimento operário, que ela começa a fazer as leituras marxistas, ela diz que para ela o Marx era um guia mais seguro. E aí ela se envolve mesmo mais no movimento marxista e ela é conhecida como a primeira pedagoga marxista, né? Eu queria só elucidar o público que às vezes não conhece, né? Mas o Tolstói, que foi o grande escritor russo Tolstói, ele teve uma proposição, né, de um anarquismo, eu diria um anarquismo cristão, o anarquismo da não violência, inclusive inspirando Gandhi em toda a sua proposta de resistência pacífica, de não cooperação com o Estado, e etc., desobediência civil. A desobediência civil também veio do Henry Thoreau, dos Estados Unidos, né? Mas o Tolstói teve uma grande influência. E ele teve uma experiência pedagógica fantástica, que, aliás, eu me honro de ter sido a primeira pessoa a publicar um artigo no Brasil sobre isso, numa revista da USP, que foi a Escola de Yasnaya Poliana, que ele fez uma escola para os camponeses, né, da sua fazenda. Aliás, ele fez uma reforma agrária na sua fazenda, ele era o dono da fazenda, mas ele fez a reforma agrária, né? E essa escola era livre, né? Era uma escola anarquista. Inclusive o José Pacheco, quando fundou a Escola da Ponte, tudo isso em Portugal, que hoje ele faz palestras e trabalha aqui no Brasil, ele sempre cita que três grandes influências ele teve, né? Pestalozzi, Tolstói e Summerhill, né? E o Tolstói do Yasnaya Poliana, que justamente ele propôs uma escola livre, né? Não, que o professor não fosse intervencionista, né, junto às crianças, mas deixassem elas construírem, se autogerirem, enfim, uma ideia totalmente que impregnou, inclusive. O movimento de educação no anarquismo foi fortíssimo, né? Em todos os países, né? Na Espanha, na França, na Itália e no Brasil, né? No Brasil muito forte, né? Eu queria citar, inclusive, que nós tivemos um educador anarquista espírita, que foi o João Penteado, né? Que foi da Escola Moderna e teve uma atuação assim muito forte, tanto na escola, e ele também era influenciado pelo Tolstói, né? Também era adepto do Tolstói. Então temos essa confluência aí, anarquismo e educação, anarquismo e espiritismo, né? E feminismo aí permeando tudo, né? E como é que você vê, né? Quer dizer, a questão vamos conversar um pouco aqui também, porque quando a gente fala de anarquismo, espiritismo, espiritualidade, ou anarquismo cristão, arrepiam-se os cristãos, arrepiam-se os espíritas e arrepiam-se os anarquistas, né? Por quê? Porque os anarquistas, muitos se querem ateus, nem pátria, nem patrão, nem Deus, né? É isso? E os espíritas, os cristãos, têm horror à palavra anarquismo, né? Porque acham que é necessariamente bagunça, que é uma desordem, enfim. Isso é muito mal compreendido. Vamos discutir um pouco isso, né? Como é que você vê essa confluência, né? Olha, Dora, para te falar a verdade, dentro da concepção de uma religião tradicional, a gente entende por que um anarquista se arrepia quando você fala em um anarquismo cristão, né? Uhum. Realmente, dentro de uma hierarquia, né, de pessoas escolhidas, então a gente entende por quê, né? Você fala, bom, Deus é algo extremamente opressor. E não que isso não aconteça em alguns espaços espíritas também, né? Dentro de um espiritismo que não é tão bem compreendido como aqueles que pegam ali o Allan Kardec. Então, o espiritismo ele não tem hierarquia, né?
Eu não preciso de alguém divino para me colocar em contato com o sagrado, seja lá o que for. Né? É uma coisa que não é uma questão simplesmente individualista, não é isso, porque tenho toda uma responsabilidade com a sociedade, com o coletivo, né? O Espiritismo ele coloca isso, e eu acho que não há problema nenhum em conciliar essas ideias do anarquismo, principalmente se for um anarquismo mais pacifista, que nem sempre é, né? Com a questão do espiritismo. Por quê? Porque se a gente entender da forma como Kardec colocava, só o fato de você não ter uma hierarquia, né, dentro da doutrina, o que, né, se nós pegarmos aí a organização brasileira não acontece isso, mas se nós pegarmos essa ideia do Kardec, não teria contradição nenhuma, né? Porque você também pode fazer suas próprias escolhas. Então, eu acho que isso é muito forte. Eu acho que o conceito de liberdade dentro do espiritismo é muito forte, porque é um conceito reencarnacionista de autonomia plena, né? E não é só autonomia aqui e agora, mas autonomia do espírito no decorrer das múltiplas vidas. Então é um anarquismo reencarnacionista, né? E o que mas acontece? Desculpa, mas eu acho importante a gente lembrar também que quando o espiritismo começa na França, muitos dos adeptos do espiritismo, eles eram xingados de modo geral, de socialistas, né? Eles eram colocados, e os anarquistas, eles conciliaram por muito tempo o espiritismo e o anarquismo. E nem sempre era um anarquismo muito muito pacifista, não. Não, eu ia comentar isso, porque, por exemplo, o anarquismo, o espiritismo na Espanha, no final do século XIX, começo do século XX, foi totalmente anarquista, né? Eu acabei de achar aqui anais de um congresso internacional em Barcelona, de 1888, em que os anarquistas estão lá representados no congresso, e aí o espiritismo também, no final, quando as conclusões do congresso, coloca-se o cooperativismo, o associacionismo, a liberdade, contra o capital, e no final do texto dos anais do Congresso Internacional de Espírita de 1888. Então, existiu essa confluência histórica, não é uma invenção nossa, né? Que digamos assim, não estamos forçando a barra, porque nós somos espíritas e anarquistas, mas porque, de fato, houve uma confluência histórica forte nesse sentido, e aqui no Brasil também. Eu me lembro, então, agora da Maria Lacerda Moura, né? De Moura, que a gente é uma outra figura interessantíssima que também você pesquisa, queria que você comentasse um pouco sobre ela, né? Eu só queria falar mais uma coisinha, porque muitos anarquistas espanhóis, por exemplo, vieram para o Brasil no comecinho do século XX, e muitos deles trouxeram as ideias do espiritismo também mesclada com o anarquismo, né? Só para reforçar que a gente tem alguns exemplos nesse sentido. Bom, e aí a Maria Lacerda, né? Maria Lacerda é uma outra mulher que me é muito cara, né? Inclusive, aqui em Mogi Guaçu nós temos um coletivo de mulheres que leva o nome dela, Maria Lacerda de Moura, e a Maria Lacerda, ela nasce, né, em lar espírita, então ela vai ter uma formação a princípio espiritualizada e depois ela abraça o anarquismo. No final da vida dela, ela se volta mais uma vez para as questões espiritualistas, né, mas aí ela vai trabalhar em rádios, né, em programas, esqueci o nome certinho agora, mas ela trabalhava com oráculos, algumas coisas assim. Mas a maior parte de atuação, né, da Maria Lacerda está relacionado a um anarquismo pacifista, né? E foi uma outra mulher que foi uma educadora também. E que, infelizmente, a gente também acaba não estudando, né, como uma representante da educação brasileira. Ela fica muito conhecida, principalmente por alguns temas polêmicos, né, relacionados à liberdade da mulher, ao amor livre, né? Então, fala-se muito nesse sentido. Fala-se também da experiência educacional dela, que está relacionada à escola moderna, né? Então ela aplica isso, mas falta ainda ser divulgada e ser conhecida, entender qual era essa proposta educacional que ela colocava, e eu acho que vale muito a pena também estudar e conhecer Maria Lacerda de Moura.
E a gente vê por aí, né, você falando sobre tudo isso, você falando da Nália, falando da Luiz Michel, da Maria Lacerda, enfim, de todas, a gente vê como a história é contada pelos homens sobre os homens, né? É exatamente isso, A né? verdade é Eu essa, acho, né? Quer dizer, é, você tem toda uma história da educação no Brasil, você só vê referências masculinas, você não vê nada de mulher, né? Não vê nada, né? uhum. Seja Eu acho que anarquista, isso seja... daí é um trabalho pensado, né, Dora? É uma coisa que agora, né, alguns movimentos no Brasil têm buscado, né, um outro caminho. Eu acho que isso começa mais ou menos na década de 80, mas ainda há uma resistência para inserir essas mulheres e essas educadoras no cenário da educação nacional. Tanto é que muitas vezes nós conhecemos tantos educadores internacionais, não estou dizendo que não devam ser conhecidos, devem sim, mas nós esquecemos as mulheres, as ações que nós tivemos aqui no Brasil e que devem ser contadas, né? Devem ser analisadas aí como participações importantes e ainda desbravando um cenário, né? Porque no início do século XX mais difícil ainda fazer todo esse trabalho educacional sendo uma mulher libertária, como foi Maria Lacerda. Tem Porque eu tenho um livro da Bell Hooks, que é esse Teaching Community, que eu já citei outras vezes aqui. A Bell Hooks é ótima, né? Ela é uma ativista negra, ela fala sobre a questão do racismo, sobre a questão do feminismo, e ela é essencialmente uma educadora. E aí, nesse livro, que são vários capítulos diferentes, temas soltos, assim, ela fala sobre servir, que é um ponto que é um debate, digamos assim, né, na educação, porque tem essa ideia, que é uma ideia de senso comum, de que os professores são funcionários na educação pública, eles estão ali para servir o público, né? Isso é uma ideia. E a outra, como a maior parte dos professores, principalmente da educação infantil, são mulheres, e tem uma associação direta entre o papel feminino e servir, isso acaba colocando, e obviamente isso é uma construção, né, isso foi construída, essa ideia toda, mas isso coloca as mulheres num papel secundário, né, quer dizer, quem serve é invisível. Né? E aí ela está falando nesse livro, e ela faz nesse livro um cruzamento entre educação, ativismo e espiritualidade. Né? Ela liga as três pontas. E ela vai dizer, então, que servir, quando você serve, você está perguntando para os outros, assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Isso é servir, né? Seria o resumo. Mas servir no coletivo é o que eu posso fazer para o mundo para ajudar o mundo. E isso, quando você faz essa pergunta, a resposta disso é ativismo. Porque para ajudar o mundo, você precisa revolucionar o mundo para que ele possa haver outras opções, e não aquela que está dada. Então, servir e ser ativista é sinônimo na concepção dela, que é muito bonita. Né? Então, essas pessoas todas que vocês citaram, elas estão dentro dessa postura, quer dizer, elas estão servindo nesse sentido, quer dizer, no sentido de revolucionar o mundo para que o mundo possa ter a oportunidade, a partir da revolução que elas estão fazendo, de crescer. Então, é tudo uma questão de ponto de como você enxerga as coisas. Né? E ela, uma mulher, traz esse outro ponto de vista, que não é o ponto de vista dos homens, mas que ressignifica e tem liga todos esses pontos. Assim, é muito interessante. agora eu estou enganada ou estou certa que todas essas mulheres que nós citamos aqui, nenhuma delas teve filhos, né? A Krupskaya teve? Eu não sei. Não então, teve. Então, veja só. A Luiz Michel tem um boato, né? Mas nada efetivo. Não, eu ia comentar o seguinte: hoje no feminismo se discute muito a questão da maternidade, né? Mas para mim, na minha concepção, né? Eu acho que a mulher pode querer ser mãe, pode querer não ser mãe, está dentro da liberdade da mulher, quer dizer, não pode ser imposto nem ser nem não ser, né? Mas eu acho, eu sinto pelo menos, que ainda há uma privação, né, por parte da mulher em termos de maternidade quando ela quer atuar no mundo, né? Muitas vezes ela tem que fazer uma opção, né? Porque eu estava lendo agora num grupo feminista recentemente as mulheres falando, bom, dia seguinte ou alguns dias depois do parto,
O homem voltou para a vida normal dele, para o emprego e tal, não sei o quê. Eu estou aqui, vou ficar 2 anos sem a vida normal, né? Então, na verdade, às vezes mais, enfim. Mas o que eu estou dizendo é isso, é que eu acho que quando a mulher que você está falando, que você acabou de falar, Maurício, um ativismo, né, de fato, ou uma pessoa revolucionária, uma pessoa que vai, a mulher muitas vezes se vê privada ou, digamos assim, de ser mãe, porque ela não pode, não consegue conciliar as duas coisas, uma vida de entrega a uma causa junto com a maternidade, né? E o homem, sim, o homem tem vida de entrega à causa, tem mulher, tem filhos, tem isso, tem aquilo. Tolstói teve, Gandhi teve, Mandela teve, todo mundo teve, né? Você pega, todo mundo tem, né? O Che Guevara teve filhos também, né? É isso. Dorinha, eu estou lembrando de um dado recente, né, que eu li, em relação à produção acadêmica das mulheres neste período de pandemia. Eu vi isso também. A produção acadêmica das mulheres caiu. Por quê? Porque e a dos homens subiu. Exato. E aí, de repente, está todo mundo em home office, mas ainda tem aquele peso, aquela carga do espaço doméstico para a mulher. Então, os homens aproveitam, vamos publicar mais. E as mulheres cuidando de todo o restante. Isso, fora o aumento da violência doméstica, né? Sem mencionar isso, né? Durante a quarentena. Sem mencionar isso, né? Que foi um absurdo. Então, assim, realmente a mulher acaba estando ali mais relacionada a essas obrigações domésticas. E aí eu lembro da própria Maria Lacerda, né? A Maria Lacerda, ela tinha uma luta muito grande para que a mulher não ficasse escrava e vista, né, como se fosse um sinônimo do trabalho doméstico. E isso tem uma relação, inclusive, das leituras que ela faz, por exemplo, da Alexandra Kollontai, que defendia bastante isso, né, e colocou alguns programas em prática no pós-Revolução Russa. Então, a Maria Lacerda fala, enquanto tiver uma mulher, né, sendo escrava dos trabalhos domésticos, uma mulher que não pode ter a sua liberdade ou vai ser considerada igual a um homem, nós não vamos descansar dentro dessa luta. Por quê? Porque esse trabalho é a bandeira principal, né? Precisa ter igualdade, né? Porque sem isso não tem espaço. E aí, assim, esse trabalho que a gente vê e que muitas vezes ele é visto como um sinônimo de cuidado da mulher, é um trabalho de amor. Não, é um trabalho que não é remunerado e que acaba muitas vezes caindo simplesmente nas costas da mulher, né? Como se fosse uma obrigação. E qualquer coisa que dá errado no lar, vamos falar assim, olha, a culpa é da mulher que não fez direito, né? Ninguém fala do homem. Nós precisamos reverter completamente esse quadro, quer dizer, há tanto, já mais de 200 anos que a luta feminista está aí no mundo e, no entanto, avança bem devagar, né? Porque nós precisaríamos reconstituir, é uma coisa que a gente discute aqui sempre, né? O Maurício, inclusive, já escreveu textos interessantes a respeito, a própria masculinidade, né? O que é ser um homem, né? E o que é ser uma mulher, né? Reconstituir esses conceitos e também enfatizar, ou seja, remodelar o conceito de paternidade, né? Porque a paternidade não tem o mesmo peso que tem a maternidade, né? Então, a mesma coisa, vai falar de aborto, é só uma questão da mulher. Sim, mas e o pai da criança, né? E o pai da criança? Onde é que está? Isso não é invocado para discutir a questão, né? Quer dizer, como pelo menos 50% responsável pela coisa em si, né, pela criança, né? E nós temos aí ainda temos na sociedade brasileira um número imenso, né, de crianças sem pai, de crianças de mãe solteira, de mãe solo, como se diz hoje em dia, que é digamos, um termo romântico, mas é bem pesado para as mulheres, né? Enfim, então nós temos ainda uma série de questões. Então, como é importante a gente resgatar essas figuras, né, essas figuras femininas que deram a sua vida pela luta da igualdade e elas pensavam a coisa como um todo, né? Porque se a gente também não pensar em reformular a educação, nós não vamos educar novas gerações com uma outra mentalidade, né? Não machista, não patriarcal, não desigual, né? Quer dizer, é só através da educação que a gente pode formar, de fato, gerações diferentes, né? E aí, por isso, a nossa militância, né? E, enfim, né? Queria que você comentasse um pouco essa questão toda. Tá.
eu acho também que nós temos que trabalhar, eu acredito muito na educação para fazer uma mudança de mentalidade, para que a gente não pense mais dentro desse princípio patriarcal, né? Então, tanto é que uma das coisas que a gente faz bastante via coletivo aqui são rodas de conversas. Então, nós vamos muito até algumas escolas municipais e estaduais que nos convidam. Normalmente, essas escolas fazem algum chamado depois de uma situação de machismo ou de alguma situação mais séria, de violência, seja lá o que for, e nós sentamos com esses alunos para fazer um trabalho educacional. Bom, vamos repensar? E nós temos já, né, nessas novas gerações, uns meninos com uma cabeça super boa, já repensando as ações, e que vem de uma outra geração, né, que a mãe já fala, olha, aqui nessa casa o trabalho doméstico é dividido, porque todo mundo suja, todo mundo, né, participa da casa, então a gente já encontra, mas ainda existe um preconceito terrível, mesmo dentro das gerações mais jovens, né, para tentar trabalhar isso, e às vezes, inclusive, preconceitos da mulher com a outra mulher, que é uma coisa que a gente tem tentado trabalhar bastante, né, de estabelecer apoio, porque infelizmente essa sociedade patriarcal e capitalista, ela nos ensina a competir. E isso é muito mais forte com a mulher. É um trabalho longo de educação que nós vamos ter que fazer para que a gente possa realmente tirar, né, usar uma palavra que todo mundo fala agora, né, um ranço que ficou desse patriarcado, né, porque ele ainda é repetido, assim como as questões de trabalhos domésticos que recaem sobre a mulher e que todo mundo cobra, né? Então nós temos ainda, às vezes você encontra em meios de conhecidos uma situação dessa, né? E eu acredito muito que a educação é um elemento fundamental para que a gente mude, né, essa visão e construa um mundo mais feminista. E já que eu falei essa palavra também agora, reforçar que feminismo não é o contrário de machismo, né? Porque nós, quando falamos que somos feministas, o que nós queremos é um respeito igual, é poder andar na rua da mesma forma, né, sem sofrer um assédio, é poder sentar num ponto de ônibus, né, enquanto eu espero o meu transporte, sem estar ali, por exemplo, à noite, com muito medo de ser estuprada, né, que é uma coisa que o homem não tem. Ele tem medo de ser assaltado? Ele tem. Mas a questão principal de ser mulher hoje, aqui no Brasil, é pensar, eu tenho medo pelo meu corpo, né? Então, nós precisamos fazer um trabalho educacional e eu acredito... Para a integridade básica, né? Da integridade básica do próprio corpo, né? De não ser aviltado, né? Pela violência masculina, que ainda é muito forte. O número de estupros no Brasil é um absurdo, né? Enfim. Agora, voltando para a questão da religião, da espiritualidade, nós já estamos caminhando aqui para o nosso finalmente, mas eu queria citar o seguinte: quando começou, o espiritismo propriamente começou nos Estados Unidos, antes de ir para a França, né, com as irmãs Fox, etc., as sessões das mesas girantes começaram nos Estados Unidos, e lá começou como movimento feminista, junto, né? E por que isso? Porque justamente as médiums eram mulheres, as mulheres não falavam em público. Em todas as religiões, as mulheres não falam, né? Não falavam até então. Até hoje, na Igreja Católica, a mulher não consagra, né? No islamismo, a mulher não tem nenhuma, no judaísmo, né? Enfim, então, vejam, no espiritismo começou com o protagonismo feminino através da mediunidade, né? E isso colocou, digamos assim, o espiritismo logo de cara junto ao feminismo. E Kardec também era uma pessoa bastante avançada nesse ponto. Ele defende na Revista Espírita que as mulheres estudassem, fizessem universidade, fizessem medicina, votassem, isso em pleno meados do século XIX, né? Agora, eu acho que uma ideia também que aproxima, que é um argumento muito bom espírita para o feminismo, né, e para o antirracismo e para a igualdade absoluta entre as criaturas, é o fato de que a reencarnação, né, segunda reencarnação, a gente pode nascer homem, mulher, preto, branco, chinês, brasileiro, né? Enfim. Então, isso nos torna totalmente, essencialmente iguais, né? E isso é um princípio muito forte no espiritismo, né?
Então, embora possa haver diferenças entre nós, constitucionais, sociais, etc., tal, mas em espírito não somos iguais. Então, não tem motivo para nenhum tipo de dominação, de hierarquia, de abuso, como que até hoje tem sido feito na sociedade, né? E a Anália Franco era um representante disso, né? Porque ela era espírita, era reencarnacionista, e ela assumiu uma postura feminista, tanto que ela tinha um companheiro, né? Que só aos 50 anos de idade ela foi casar oficialmente para, acho que, tapar a boca das más línguas, não foi isso? Como é que foi essa história com o Francisco Bastos? A Anália, né, ela, assim, quando nós vamos estudar e ver a forma como ela se coloca, né, e o diálogo, é interessante porque no álbum das meninas e depois também na Voz Maternal, ela sempre traz notícias dos movimentos feministas mundiais, né, então ela estava muito antenada no que estava acontecendo. E ela convivia, né, era companheira do Francisco Antônio Bastos. Só que a Anália, né, por desenvolver um trabalho tão grandioso, ela sofria muito, né, com aquela ideia do pessoal falar mal dela. E falavam mal dela por ser espírita, por ser uma mulher, né, coordenando todo aquele trabalho que ela fez, e por final, por morar com uma pessoa sem casar. Então, ela chama, né, o Bastos e fala, olha, eu acho que nós vamos ter que casar para não atrapalhar os trabalhos aqui da associação. Mas deixa bem claro, né, que para ela o que vale é o compromisso verbal, né? Se ela estava ali com ele, estava tudo bem. Mas como ela sofria muito ataques, né, e ataques às vezes também por receber financiamento em algumas das suas obras, né, da maçonaria, isso também era um problema naquela época. Então, a Anália resolveu casar, de fato, para não passar mais por essa situação. E mais ainda... E ela já tinha 50 anos nessa ocasião. Hein? Já isso, tinha 50 anos. Isso. Simplesmente, né, vamos oficializar para não ter problema. E em relação ainda à Anália Franco, né, e as questões aí voltadas para a religiosidade dela, eu queria lembrar que as instituições dela sofriam ataques, tanto é que quando a gente faz pesquisa nas atas da associação, nos livros de visitas, tem gente que vai visitar e falava assim, olha, realmente eu vim visitar, achava que ia encontrar problemas aqui, mas é uma escola organizada, está tudo muito bem feito, e ela convidava as pessoas a conhecer a escola, a chegar a qualquer momento, sem hora marcada, para evitar, né, esse tipo de ataques que ela sofria. Agora imagine, né, uma mulher, a maior parte do tempo não era casada, né, coordenando todas essas ações, sendo espírita, porque ela era declarada, mas ela não fazia proselitismo, né, para frequentar a associação, as escolas da Anália, cada um poderia ter a sua crença, né, ela não existia nenhuma relação direta, né, com o espiritismo, ela foi até criticada pelos espíritas por causa disso, por não ser proselitista, mas eu acho que ela entendia muito bem, né, o espiritismo ainda com a sua base no Kardec, né, que não é fazer proselitismo, né, você não tem que sair convencendo ninguém. E lembrando que ela fez a primeira banda feminina do Brasil, que viajava pelo interior de São Paulo, e uma companhia de teatro com meninas também, que viajava pelo interior de São Paulo, né? Então, foi desbravador em muitos aspectos, né? Para ela era fundamental uma educação estética também, né? A arte para ela vai permear todo o trabalho que ela fez. E é nesse momento que ela monta essa banda e o grupo dramático musical e sai viajando, inclusive, né? Incentivando outras cidades a formar escolas, orfanatos e também arrecadando alguma verba para que ela pudesse manter as instituições funcionando. Então, foi um pioneirismo, né? Se nós falarmos, a primeira banda de mulheres no Brasil está relacionada à Anália Franco. Bom, gente, infelizmente estamos chegando ao final. Agradecemos muito a sua participação aqui, querida Samantha. E você quer fazer alguma consideração final sobre tudo isso que nós falamos aqui de alto interesse para todos nós? Eu acho que só posso dizer, vamos conhecer mais as mulheres, nós temos muitas mulheres que foram silenciadas ao longo da história,
que tinham lutas que ainda são muito parecidas com as nossas, né, que podem nos auxiliar. E, nesse sentido, principalmente as educadoras, né, já que é mais ou menos a minha praia, a educação, trabalhar bastante com essas educadoras e conhecer de fato, né, o pensamento e o pioneirismo de algumas dessas mulheres que realmente já estavam ali lutando por direitos iguais, lutando por questões, inclusive, que a gente pode usar um termo recente, que é a questão da interseccionalidade. Se eu pegar a Anália Franco, ela estava ali, né, conjugando as questões de classe, gênero e raça. Era isso que ela estava fazendo. Muitíssimo obrigada, Samantha. Até a próxima. Obrigada, Dora. Nós Obrigada, nos Maurício. despedimos. Até a próxima. Até a próxima para o nosso público, para a comunidade Paz e Bem.